Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Este é o canal O Pregador MR. Estamos aqui para trazer mais um momento da palavra, mais um momento de estudo, de reflexão dentro da palavra de Deus para abençoar a nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar valores ao teu coração neste vídeo, nesta oportunidade, para a glória do Senhor. Nós estamos trazendo sempre três em um único vídeo, três mensagens em um único vídeo, o 3 em 1. E hoje nós vamos falar sobre o arrependimento, separação das águas e sobre oração. Amém, amados? Vamos iniciar falando sobre o arrependimento, correto? E o texto que eu escolhi para nós meditarmos neste assunto está em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim, E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amados, nós podemos trazer para a nossa vida, para a nossa vida espiritual, para o nosso tempo, como algo funcional e prático, em nome de Jesus, é de que, como o texto está falando, o João Batista está dizendo para aqueles escribas e fariseus, produzir frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, somos filhos de Abraão, como se isso fosse garantia de alguma coisa na presença de Deus. É o que João Batista estava dizendo para eles. Porque de uma pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. Deus pode fazer de uma pedra um crente, um cristão, um judeu, um filho de Abraão. O que interessa, João Batista está dizendo, o que interessa é que vocês apresentem frutos dignos de arrependimento. Dignos de quem realmente se arrependeu diante do Senhor. Dignos realmente daquele que serve e faz a vontade do Senhor. E o que nós podemos trazer para nós é justamente nesta linha de raciocínio, amados. Tem muitas pessoas, infelizmente, que presumem de si mesmo. Presume de que, pelo fato de ter muito tempo de igreja, pelo fato de fazer parte de um ministério, pelo fato de pregar a palavra de Deus, pelo fato até mesmo de ser um pastor, de ser esposa de pastor, de ser filho de pastor, enfim, presumem de que isso é garantia de alguma coisa. Presume de si mesmo, achando que isso vai lhe dar a garantia de que não, estou fazendo a vontade do Senhor e estou na presença de Deus. A palavra do Senhor nos ensina, nós temos que apresentar frutos dignos de arrependimento. Se realmente nós somos pessoas, novas criaturas na presença de Deus, se realmente nós nos convertemos à palavra do Senhor e fazemos a vontade de Deus, nós temos que apresentar sempre na presença de Deus frutos dignos de quem realmente é uma nova criatura. Amém? De quem realmente é e faz parte da família de Deus, de que realmente é filho de Deus, porque Deus ele pode suscitar de uma pedra, filhos de Deus. Amém? Então, o fato de nós fazermos parte de uma geração, fazermos de uma família evangélica, até mesmo pelo fato de ter nascido numa família evangélica, de ter um pai pastor, mãe pastora, de ter uma família, digamos assim, na presença de Deus, isso não é garantia pessoal de que realmente você está e anda e faz a vontade do Senhor. Nós temos que, cada um de nós, temos que apresentar a Deus frutos de vida, frutos de arrependimento, frutos de quem realmente é uma nova criatura, para andar em novidade de vida. Temos em todo o tempo que apresentar frutos. Amém? De que realmente essas coisas é que nos dá a garantia de que realmente nós somos filhos de Deus. De que realmente nós somos cristãos, de que realmente nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então,
Pessoas às vezes presumem, né, de si mesmo pelo cargo, né, pela geração, né, pela linhagem, por fazer parte de uma família evangélica, por fazer parte de um ministério, por ter muito tempo de igreja, por ter um cargo importante dentro da igreja, enfim, presume de que isso é o bastante, de que isso é suficiente, de que isso já lhe dá garantia. Não, eu sou filho de Deus, sou um cristão porque eu faço isso, eu tenho tempo de igreja, eu tenho tempo na presença de Deus, eu já sou uma pessoa realmente vivida, experimentada dentro da obra do Senhor. Amados, nós temos que todos os dias buscar apresentar para Deus frutos. Amém? Aleluia, um novo testemunho na presença de Deus. Nós temos que todos os dias buscar um novo testemunho, uma nova experiência na presença do Senhor. E todo o tempo sempre apresentando para Deus frutos de quem realmente está e anda na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é essa palavra que eu queria e quero trazer para vocês, ou para nós, em nome de Jesus. Apresentar frutos dignos de arrependimento, de quem realmente nos dá identidade de filhos de Deus, de que estamos realmente na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá para nosso segundo tema, segunda mensagem. Gênesis, capítulo 1 de Gênesis. Vamos falar um pouco de ciência agora. Amém? A separação das águas. É interessante falarmos sobre isso, é no mínimo curioso nós falarmos sobre isso, que assim, para mim é uma coisa muito interessante de estudar, porque eu gosto dessas coisas, eu gosto de meditar e ler e estudar essas coisas em nome de Jesus. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 6, do 6 ao 8, que diz assim, ó. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Amados, rapidamente para nós, eu já fiz aqui um vídeo falando, um estudo que explica com mais detalhes sobre esta passagem, no estudo que eu fiz sobre Gênesis, o mistério da criação. Se você tiver a curiosidade de ir lá no meu canal, você vai ver lá os vídeos, foram 6 ou 7 partes sobre este assunto, sobre este tema, e nós estudamos e falamos sobre isso. Então, para sermos assim bem direto e rápido, o que o texto está falando? Separação das águas, a expansão que foi criada. Deus chamou a expansão céu. Então, qual é a conclusão que nós chegamos, amados? Se o céu foi o que cortou as águas, fez separação das águas que estavam acima e das águas que estavam embaixo da expansão, como que essas águas elas se posicionavam, amados? Tem muitas pessoas que quando prega Gênesis, quando fala sobre o Espírito que pairava sobre a face das águas, não explica de forma bem clara, específica, explícita, como que o Espírito e onde que o Espírito pairava e como que estavam essas águas. Falam, sobre esta passagem e relatam simplesmente que o Espírito estava andando sobre os mares, pairando sobre os oceanos, enfim. Não dá detalhes sobre esta passagem, sobre esse assunto. Eu gosto de explicar e de falar exatamente como eu compreendo e como eu entendo. Como a palavra de Deus lá no versículo 2 fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ali o Espírito de Deus não estava pairando sobre os oceanos, porque não havia água. Entenda que o versículo aqui, o texto está nos mostrando que as águas foram separadas depois que Deus criou, haja luz e houve luz. Depois do versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, não havia água. Aqui Deus começou realmente a fazer o processo da separação e a partir daqui é que as águas passaram a existir sobre a terra.
Então, como que as águas foram separadas? Elas foram separadas, amados, pelo meio das águas, né? Ou seja, as águas elas estavam no sentido vertical em relação à terra. Amém? É exatamente isso. As águas estavam estendidas sobre a terra. Amém? Dos céus até a terra. Elas estavam no sentido vertical. As águas elas não estavam caídas sobre a terra. As águas estavam estendidas. Ainda não havia gravidade. Deus ainda não havia criado a atmosfera, porque a atmosfera se formou, creio eu sim, a partir deste momento aqui, com a criação da expansão. Nessa separação, pois exatamente pelo fato de Deus criar o espaço que criou a atmosfera na superfície da terra, é que as águas caíram sobre a terra, as águas estavam embaixo. Então, as águas foram cortadas no sentido vertical com a criação da expansão, ou do espaço, ou dos céus. As águas caíram abaixo da atmosfera e as águas que estavam acima foram recolhidas. É isso que aconteceu exatamente aqui. E no versículo 2, quando a palavra de Deus diz que o Espírito se movia sobre a face das águas, se as águas estavam estendidas, ou seja, no sentido vertical, o Espírito de Deus se movia aonde? Na superfície, ou seja, acima, nos céus, no seu lugar, na sua habitação, é onde Deus habita, ou onde Deus habitava. Ele não estava pairando, mas sobre a face da terra, porque havia trevas, não havia água. Então não tem como o Espírito de Deus se mover sobre a face da terra, sobre os oceanos. Primeiro, que não havia oceano, e segundo, mas se havia trevas, como é que o Espírito de Deus iria se mover? Eu estaria se movendo sobre a face da terra, né, em trevas. O Espírito de Deus é luz, a presença de Deus traz luz. Quando ele revelou a luz sobre a terra, haja luz, apareceu a presença de Deus ali sobre a terra. Então, onde há o Espírito de Deus, não existe trevas. Então, existe uma grande incoerência, um equívoco ao afirmar que o Espírito de Deus se movia sobre os oceanos, porque não traz sentido, não faz sentido a falar sobre isso ou falar desta maneira. Então nós temos que visualizar, né, de forma coerente a palavra de Deus, para que realmente nós venhamos falar daquilo que é próximo da realidade ou da verdade da palavra do Senhor. Então eu acredito que isso que estava acontecendo até então. Então o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas acima da expansão, ou seja, ainda não havia céus, né? Acima das águas, nos céus, na sua habitação, no seu lugar. E a terra estava aqui, as águas estendidas sobre a terra até a terra. Depois que Deus criou a expansão, ou seja, criou os céus, é que as águas foram divididas. Amém, amados, em nome de Jesus? Então, só para que nós venhamos ter um esclarecimento, uma visão exata deste fato. Por isso que estou sempre trazendo em algum momento e estudando e falando sobre isso em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá para o terceiro assunto. Nós vamos agora falar sobre oração. Judas. Vamos lá em Judas. Na Epístola Universal do Apóstolo Judas. Amém? No versículo 20, que diz assim, ó. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O texto diz, orando no Espírito Santo. Amados, existe uma variedade, né, de contexto sobre oração, né? Existe a oração súplica, existe a oração do clamor, existe a oração pelos irmãos, pela igreja do Senhor, existe a oração pelo ímpio, existe a oração pelas autoridades, existe uma variedade de orações que nós temos que aplicar à nossa vida, isso é fato. Nós temos que levar a nossa vida na presença de Deus em oração, ou de uma forma, né, de oração em todo o tempo. Mas existe a oração que Judas está citando aqui, que é a oração no Espírito Santo.
Amados, esta é a oração que nós temos que trazer conosco em todo o tempo. Quando a palavra de Deus nos ensina a orar em todo o tempo, ou orar sem cessar, eu entendo que a oração que está sendo aqui ensinada, ou falada, relatada para nós, é esta oração no Espírito Santo. É claro que nós temos que estar sempre em constante oração de súplicas, orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar pelos ímpios, orar pela nossa parentela, enfim, nós temos que estar em constante tempo de oração, né? Mas nós sabemos que essas orações, ela tem um tempo e um modo, a maneira específica de se fazer. Amém? Ou em casa, ou no quarto, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, ou algum espaço, em algum momento, nós vamos fazer a nossa oração de hábito, como nós temos que fazer como filho, como cristão. Mas a oração no Espírito Santo, ela tem que ser constante. Esta oração no Espírito Santo, nós temos que estar em todo o tempo fazendo e levando esta oração na nossa vida em todo o tempo, em qualquer lugar que nós venhamos estar. Amém, amados? Esta oração eu considero a mais importante e a mais eficiente de todas elas. Amém? É claro que toda oração na presença de Deus é edificante, mas esta oração no Espírito Santo, ela é fundamental, ela é a mais importante na nossa vida, porque é a oração que nós temos que estar e buscar em constantes momentos na presença de Deus, em todos os momentos que nós estamos na nossa vida, na presença de Deus, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja em qualquer lugar que nós venhamos estar, nós podemos estar constantemente em espírito de oração. Amém? Ou orando no Espírito Santo. Como é que é feita essa oração? Nossa mente, nosso pensamento, em meditação na palavra de Deus, em meditação com Deus, em meditação na palavra de Deus. Esta é a oração do Espírito Santo. Amém? Orando no Espírito, orando com o nosso coração, orando com a nossa mente, em todo o tempo na presença de Deus. Aleluia! Essa oração, ela é a mais importante por isso, por ser eficiente nessa parte. É aquela oração que você medita em Deus, medita na palavra. Não é uma oração direcionada para uma necessidade, não é uma oração direcionada para uma pessoa, ou para alguma coisa, mas é aquela oração de meditação na palavra, a oração de adoração, aquela oração onde você glorifica, onde você adora, onde você fala com Deus com o teu coração. É aquela oração que realmente edifica a tua vida, porque é uma adoração, É uma oração voltada para Deus, uma oração voltada diretamente para a presença de Deus, ou para a palavra de Deus, para a glória de Deus. Enfim, a oração no Espírito Santo, ela tem esse perfil, ela tem essa característica, amém? De ser uma oração voltada para a meditação do Senhor. É uma oração voltada para a presença de Deus, para o Espírito de Deus, para a glória de Deus, para a palavra do Senhor. Amém? Aleluia! Diferente de qualquer outra oração que nós constantemente estamos fazendo ou direcionando para alguma coisa, para alguém. Mas esta oração no Espírito Santo, ela é constante e tem que ser constante, porque ela tem que ser feita e ela é feita, Ela pode ser constante em todo o tempo, porque ela é feita com o coração e mente na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A tua meditação é uma oração. Você está constantemente com pensamento em Deus, com pensamento na palavra, com pensamento no Espírito, você está orando ao Senhor, você está orando no Espírito Santo. É assim que eu compreendo, é assim que eu enxergo, essa é a minha visão, em nome de Jesus. Aleluia. Você tem que dar prioridade para esta oração. Se você não tem tempo de orar, de se pôr de joelho,
aonde você trabalha, aonde você está, onde você mora, enfim, às vezes você tem dificuldade de buscar um momento, buscar um lugar, um canto para orar ao Senhor. Você pode sim, constantemente, independente de onde você está, com quem, de onde você esteja, ou com quem você esteja, ou o que esteja fazendo, você pode estar em oração no Espírito Santo. Amém? Isso é fato, em nome de Jesus. Então você fique com esta palavra e que você venha reunir aí este conteúdo que trouxemos aqui em nome de Jesus, e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com o Senhor e que o Espírito de Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você fique